E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje vamos iniciar o estudo da característica ácido-base dos óxidos. É o próximo tópico depois de óxidos moleculares. Como a gente já mencionou, os óxidos são substâncias que apresentam propriedades similares aos ácidos ou às bases, acarretando a classificação de óxidos ácidos e óxidos básicos. Essa análise, porém, ela deve ser feita de maneira mais completa, ali, com o estudo das reações, tá? E também com os óxidos que têm as suas exceções, óxidos duplos, óxidos neutros, óxidos anfóteros, são linguagens que vai aparecer para vocês nas questões, nas situações de resolução de situações problemas, e aí a gente vai fazer todo o estudo mais aprofundado dos óxidos a partir de agora. Então, como base pré-requisito, assista a aula de óxido molecular e óxido iônico e também da introdução aos óxidos, tá bom? Então vamos lá, o que é um óxido ácido? Eles apresentam um caráter altamente covalente, tá? Isso quer dizer o quê? São óxidos moleculares. Todo óxido ácido, ele é um óxido molecular, porque ele é formado por ametais, tá bom? Eles apresentam eletronegatividade relativamente alta, eles têm uma densidade eletrônica muito alta, alto número de oxidação, tá? Esse número de oxidação aqui a gente vai ver um pouco mais na frente. Não se preocupe com ele aqui agora, não se espante com esse mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, que a gente vai discutir ele mais na frente um pouquinho. Entre as propriedades químicas desses óxidos, destacamos duas que a gente vai apresentar a partir de agora. Propriedades químicas. Os óxidos ácidos. Por que eles têm essa determinação? Porque quando eles reagem com água, eles formam ácidos, tá? E também quando eles reagem com base, eles formam um sal, tá? Que é característico de um ácido. Então é muito legal a gente fazer esse estudo e provar, que quando ele reage com água, ele forma um ácido. Vamos lá. Aqui eu trouxe uma série de reações químicas e aí eu vou mostrar para vocês de forma mais específica, primeiramente a reação com água, Reagem com água produzindo um ácido, por isso que eu tenho aí um óxido ácido. Existe uma contextualização bem legal para isso. Eu tenho aqui o CO2, tá? Que é um óxido molecular, é o dióxido de monocarbono ou dióxido de carbono. Ele vai reagir com água, ele é um óxido gasoso, galera? Reage com água líquida e forma aí, ó, o H2CO3, que é o ácido carbônico, galera. Então esse cara aqui é um ácido de Arrhenius, Para quem lembra, essa é a origem do ácido carbônico. O SO3 reage com água e forma toda essa molécula linda e maravilhosa que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O N2O5 reage com água e forma duas moléculas de ácido nítrico. Pessoal, isso aqui é muito legal. Tá? Imagine na natureza, como todos esses caras aqui são gases, eles estão onde? Na atmosfera. Normalmente eles são liberados, tá? Pela atividade industrial, tá bom? A atividade industrial que libera aí poluentes na atmosfera, tá? Poluentes aqui que prejudicam, e também pelos automóveis. Normalmente os automóveis são eles, tá? Que liberam aí, meu carrinho bem bonitinho aqui para vocês, eles liberam esses poluentes, nos seus escapamentos. E aí eu vou formar uma nuvem de poluentes, Imagine aí uma nuvem de poluentes proveniente de todos esses óxidos ácidos. Aí eu vou ter CO2, que é muito emitido, o SO3, tá bom? O N2O5, vou pôr isso aqui de forma bem característica. O que acontece? Essas nuvens entram em contato com a água da chuva, galera, que está na atmosfera. Então, a água vai reagir com esses óxidos que estão aqui, poluente. Então eu vou ter essa reação química, eu vou ter o óxido reagindo com água líquida, galera, que é a água da chuva. E aí essa água vai formar ácido. Por isso que eu chamo essa chuva de chuva ácida, Ela vai reagir, vai formar um ácido, galera, Ela vai formar um ácidozinho e aí eu vou chamar de chuva ácida. E aí essa chuva ácida ela prejudica a vegetação, tá? Ela prejudica a vegetação, ela prejudica alguns animais, estruturas, tá? De construção. Muito legal
essa contextualização sobre os ácidos, essa relação com água, né, do óxido ácido, gerando esse problema ambiental muito grande. Então é bom que vocês tenham em mente como a chuva ácida é processada. Normalmente as questões elas pedem, tá, uma contextualização sobre as equações químicas. Eu já vi questão discursiva que fala sobre chuva ácida, né, e para você justificar, você pode usar os óxidos ácidos como justificativa para a formação da chuva ácida, tá bom? Ácida, muito legal isso daí. Então, essa é a reação com água. A próxima é a reação com base. A reação com base, né, eu tenho aqui o NaOH, que é a soda cáustica, o hidróxido de cloro, o hidróxido de potássio, reagindo com esses mesmos óxidos aqui, eles formam um sal e formam água. O que eu tenho de importante para dizer para vocês? Tá? É que essa reação é chamada de reação de neutralização, neutralizando-a. Então, quando tu reage um ácido com base, né, um combate o outro, aí vai formar o famoso sal, que é aquela função orgânica inorgânica que a gente viu, e água também, tá? Então, sempre que eu tiver uma base reagindo com algum óxido e esse óxido gerar um sal, como a gente está vendo aqui, e água, eu vou ter um óxido ácido. É assim que eu também investigo as reações químicas por trás disso, tá? Muito legal isso daqui também. Seguindo, tá bom? Eu tenho ainda umas outras classificações a respeito disso, tá? Os óxidos ácidos, eles também podem ser chamados de anidridos de ácido, tá bom? A palavra anidrido significa sem água, então são anidridos de ácido, né? Ácidos que não possuem água. Olha só, é uma outra forma de eu chamar o óxido ácido, tá bom? Ele é derivado do seu ácido correspondente original, né? Existe a perda de uma molécula de água pelo ácido, por isso que é anidrido de ácido, aquele ácido que vai perder, né? Tá? Aquele óxido que vai perder. Eu vou formar o óxido, melhor dizendo, pela perda de uma molécula de água. Vou mostrar isso nas reações para vocês, né? Tá bom? Então eu tenho aqui, usa-se o pensamento inverso, né, sobre a formação do ácido, que é a formação da chuva ácida. Imagine que aqui eu tenho um ácido carbônico, que é aquele primeiro que a gente viu, e aí ele vai sofrer uma reação de desidratação, né? Ele vai perder água. Se tu perder aqui uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, eu vou ficar com água e CO2. E aí então esse CO2 é chamado de anidrido carbônico, porque eu perdi aqui a molécula de água, tá bom? A reação inversa do que a gente acabou de ver. O ácido sulfúrico, por exemplo, lá, né? Ele vai formar um anidrido sulfúrico, porque fica apenas o ânion lá, né? Sem carga, melhor dizendo, com a saída da água, tá bom? Alguns óxidos ácidos podem formar ácidos diferentes ao reagir com água. Isso aqui é exceção, isso aqui é parte importante, tá? Esse ácido aí é o pentóxido de fósforo, tá? Ele reage com água de diferentes formas, é um cara muito eclético, né, pessoal? E aí ele recebe esses prefixos daqui, Quando ele reage com água, né, ele reage com uma molécula de água, ele forma aqui esse ácido, é o ácido metafosfórico, por isso que ele recebe esse meta. Quando ele reage com duas moléculas de água, às vezes, né, ele forma um ácido pirofosfórico, que é esse cara grandão aqui. E aí ele também pode reagir com água, formando o ácido ortofosfórico, que é esse outro rapaz aqui. Então existem essas três possibilidades. E, né, descendo, quanto mais ele reage com água, eu vou aumentar o grau de hidratação, né? Eu estou hidratando aquele óxido, tá bom? Isso é muito legal. O próximo, né, outros ácidos, quando reagem com água, podem dar origem a dois ácidos diferentes, como o dióxido de nitrogênio. Nesse caso, poderão ser chamados de anidridos duplos. Muito legal isso. A equação química que representa isso é aqui, tu tem um NO2 reagindo com água, ele pode formar ácido nitroso e ácido nítrico ao mesmo tempo. Olha só, anidrido duplo ainda não é um óxido duplo, tá bom? É um anidrido duplo porque ele forma aí dois ácidos de um único óxido, tá bom? Com reação com água. Então, muito legal. Isso aqui também gera problemas ambientais, esse NO2 aqui principalmente. Tá? A gente fica por aqui com os óxidos ácidos, senão vai ficar muito alongado para vocês. Próxima aula a gente trabalha os óxidos básicos também, que tem muitas aplicações. Forte abraço e até a próxima.